Olá, boa tarde. Hoje vamos tratar de um assunto que todo mundo gosta. Pode não saber que gosta, pode não entender muito bem, mas espera que passem a entender, que é o assunto reações químicas. As reações químicas ocorrem no nosso cotidiano, ocorrem no nosso organismo todo dia, o tempo todo, desde a nossa concepção. Então não tem como dizer, eu não gosto de reação química. Tem como não gostar, não tem do que não gostar. E é bom que a gente entenda um pouco mais sobre um assunto que é tão presente em nossa vida. Mas então, o que são essas tais reações químicas? Como nós representamos essas reações, o que são as equações químicas, como nós as classificamos. Vamos ver um pouquinho desse assunto hoje. Então, de acordo com Peter Atkins e Loretta Jones, reação química é o processo de conversão de uma ou mais substâncias em outras substâncias. Os materiais iniciais são chamados de reagentes e as substâncias formadas são chamadas de produto. Numa reação química, ligações químicas são rompidas naqueles materiais iniciais, os reagentes, e então os átomos que formam aquelas substâncias iniciais se rearranjam, formando novas substâncias, os produtos da reação. Mas existem requisitos para que essas reações ocorram. Reações químicas não ocorrem gratuitamente a troco de nada. É necessário que os reagentes entrem em contato. Então, gente, não rola reação química com um reagente num canto e outro no outro. Tem que ter contato entre os reagentes. Tem que ter afinidade entre os reagentes. Então, se não houver afinidade, também não tem reação química, não adianta estar em contato. A química imita a vida imita a química. Os reagentes devem ter energia mínima para que as ligações nesses compostos iniciais sejam enfraquecidas e rompidas, e então novas reações, novas ligações químicas sejam estabelecidas. Essa energia mínima é chamada de energia de ativação. Nós estudaremos isso num tópico lá no segundo ano de ensino médio. Essa aula é uma aula para a turma de primeiro ano, que é a termoquímica. Então, nós veremos que existe uma quantidade mínima de energia, já estamos vendo agora, na verdade, que é a energia de ativação, para então que a reação ocorra. E de acordo com a teoria, existe o tal chamado complexo ativado, que é justamente onde esses materiais têm uma quantidade de energia suficiente para que as ligações, os reagentes, sejam enfraquecidas, rompidas e novas ligações se estabeleçam, formando então os produtos ou o produto da reação, depende da reação. Então, os aspectos termodinâmicos e cinéticos das reações químicas nós estaremos no outro momento. Mas alguns comentários são, penso eu, indispensáveis para enriquecer um pouco mais a nossa aula. Como nós representamos as equações químicas? Escrevemos equações para representá-las, um pouquinho mais à frente vamos mostrar um pouco mais sobre isso, e alguns símbolos aparecerão muito frequentemente. A setinha, no sentido dos produtos, é a mais comum. Essa é a mais característica, né, da reação química. Quando você que uma reação química ocorreu, temos a descrição dos reagentes, setinha, descrição dos produtos. Priscila, já vi em alguns lugares setinha dupla, para um lado e para o outro, sim, porque existem reações químicas que são reversíveis. E nesse caso, os reagentes formam produtos e os produtos podem reagir formando novamente o que era os reagentes agora, produto, enfim, vice-versa. Existem reações químicas reversíveis, não se esqueçam disso. Em cima da setinha, que simboliza que a reação ocorreu, podem vir alguns outros símbolos, como o delta. Gente, isso não é um triângulo, é uma letra grega, delta, que significa que a reação ocorreu na presença de calor. Significa que para que a reação ocorresse, houve uma elevação considerável de calor. Então, quando a gente representa uma decomposição térmica,
por exemplo, colocamos o delta sobre a setinha. CAT, as 3 letrinhas CAT, simbolizam catalisador. Priscila, o que é um catalisador? Um material que acelera a reação química, que faz com que ela ocorra mais rapidamente. Como o catalisador atua, é um assunto que nós estudaremos mais à frente, quando estudarmos cinética química. E lambda, isso não é um Y de cabeça para baixo, é a letrinha lambda, que vocês verão muito lá na física, quando estudarem ondas. Lambda, então, simboliza energia luminosa. Então, quando uma reação química ocorre na presença de luz, nós representamos, então, com o símbolo, com a letrinha lambda. E podemos usar outros símbolos também. Quando ocorre o desprendimento de um gás, por exemplo, setinha para cima, algumas pessoas escrevem ela diagonalmente, e setinha para baixo indica que houve a precipitação de um sólido, a formação de um sólido. Nas equações químicas, é comum que a gente também escreva o estado de agregação das substâncias naquele sistema. Então, quando um estado sólido, letrinha S, entre parênteses, L de líquido, G de gasoso, V de vapor, lembra que gás e vapor não é a mesma coisa, AQ de aquoso, quando o material encontra-se em água, em meio aquoso. A gente pode ter um sistema reacional também com álcool, sim, alcoólico, gente. E interessante é que essas descrições poderão vir na equação química, na representação da reação. E então, vamos falar nas equações químicas. Gente, assim como lá na matemática, a gente não escreve por extenso uma equação de segundo grau. Imagina, gente, nem equação afim, nem equação de primeiro grau, imagina uma equação quadrática ou uma outra equação ainda mais rebuscada. Nós não escrevemos por extenso. Imagina só. Nós utilizamos símbolos, né? E na química não será diferente. Nós usaremos símbolos para representar as reações químicas, ou seja, escreveremos equações químicas. Então, a equação química expressa a reação por meio de símbolos, como está aqui descrito. Então, por exemplo, eu posso falar para vocês e escrever por extenso. 1 mol de gás hidrogênio reage com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de água. Priscila, por que você está lendo em termos de mol? Gente, não existe meia molécula de oxigênio. Então, eu sequer poderia dizer 1 mol de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio e meia de oxigênio. Isso não existe. Então, nós lemos as equações químicas em termos de mol, ou como alguns falam, moles. Porque nós já vimos lá na aula de relações numéricas que 1 mol corresponde ao montante de 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas aproximadamente. E quando eu vou para um laboratório, eu não tenho como manipular moléculas em pequena quantidade. A gente manipula em grandes quantidades, que a gente expressa as massas em gramas. Então, podemos expressar essas quantidades em mol, ou mols. Então, usando fórmulas químicas, ficaria, então, 1H2G, porque no estado gasoso, mais meio O2G, setinha, 1H2OL. Simples assim. Falando isso, lendo de modo correto, 1 mol de gás hidrogênio mais reage com meio mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de água. Aí, eu coloquei no estado líquido, mas o estado físico em que a água é formada depende da condição reacional. Olha que interessante. Esse númerozinho aí em azul, Priscila, 1,5, quer dizer o quê? É o coeficiente estequiométrico. São os números que nós usamos para ajustar, para balancear as reações, as equações químicas, que é um assunto que nós trataremos bem em breve também, balanceamento de equações químicas. Porque as quantidades das substâncias que reagem são formadas devem estar equilibradas. Como assim? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se nos reagentes há
2 mols de átomos de hidrogênio. Priscila, como assim? 2 mols de átomos de hidrogênio. Tem 1 mol de moléculas. Cada molécula tem 2 átomos. Então, aqui temos 2 mols de átomos de hidrogênio. Meio mol de moléculas de oxigênio. Se cada molécula tem 2 átomos, então, em meio mol de moléculas de oxigênio, temos 1 mol de átomos de oxigênio. Quando verificamos o produto desta reação, a leitura é a mesma. Temos aqui H2O, 2 átomos de hidrogênio por molécula, e 1 átomo de oxigênio por molécula. Portanto, 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio em 1 mol desta substância. Então, observe que ela está devidamente balanceada. Tudo que eu vejo em quantidade de átomos de cada elemento nos reagentes, também vemos nesse caso, no produto. Classificação. Gente, as reações químicas podem ser classificadas de diversos modos, diversas maneiras. Quando nós chegarmos no 3º ano, então, que estudarmos as reações químicas, as reações orgânicas lindas, particularmente é um tópico do qual eu gosto muito, nós veremos várias classificações, gente, para as reações. Tem reação de substituição reação de adição, enfim. E essas reações se encaixam em que classificação daquilo que a gente viu lá no 1º ano? Gente, das classificações que vamos ver agora são algumas das classificações possíveis de serem feitas e que, de certo modo, nos norteiam de como as reações químicas acontecerão, de como elas ocorrerão e os requisitos para que elas ocorram. Então, dentre as classificações, uma refere-se a variação é dada de acordo com a variação de energia numa reação química. Nas reações químicas, particularmente, nós falamos em variação de calor, mas entenda que existem várias formas, né, de energia. Na física, a gente estuda muito bem isso. Mas, lá na termoquímica, nós estudaremos e veremos o porquê nós expressamos como calor de reação. E essa quantidade de energia, essa quantidade de calor, envolvida numa reação química, pode ser em relação à energia absorvida ou liberada. Então, uma reação dita endotérmica é uma reação que ocorre com absorção de calor. Por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese, ou de energia, no caso. A fotossíntese ocorre com absorção de energia luminosa. Então, podemos afirmar que a fotossíntese é uma reação endotérmica. Agora, uma coisa muito interessante, que a gente faz uma reação em laboratório, um tubo de ensaio, e essa reação é endotérmica, nós percebemos que o tubo de ensaio fica frio. Como assim? Gente, se a reação é endotérmica, ela absorve calor das vizinhanças, e o tubo de ensaio é vizinhança. Então, ele perde calor para o sistema reacional, ficando frio. A gente percebe. Já uma reação exotérmica ocorre com liberação de calor. Libera calor para as vizinhanças. Então, a vizinhança fica mais quente. Então, um exemplo disso é o motor do carro. Gente, quem é que depois de dirigir, usar o carro, vai levantar o capô e colocar a mão no motor? Ninguém que tenha juízo. Por quê? O motor fica aquecido porque toda queima é exotérmica. Exo, fora. Térmico, calor, libera calor. Então, a vizinhança fica aquecida. Portanto, o motor do carro, inclusive o capô do carro, fica aquecido porque a reação liberou calor. Em locais que faz frio, é comum que as pessoas façam fogueira. Quem é rico tem lareira. E aí, usa esse sistema para se aquecer, porque a queima libera calor. E uma outra classificação que a gente de fato costuma utilizar agora no 1º ano,
do ensino médio é quanto ao número de substâncias que reagem e são produzidas. E aí, nesse caso, nós temos 4 classificações básicas, que são as reações de simples troca, ou deslocamento, dupla troca ou permutação, síntese ou adição e análise ou decomposição. Vamos ver uma de cada vez agora. A reação de simples troca ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando outra substância simples e outra substância composta. Então, é uma representação geral. Substância A reage com substância BC, formando substância AC mais a substância B. Ela também é chamada de deslocamento porque o átomo da substância simples, nesse caso aqui A, hipoteticamente, desloca B para ligar-se com C. Exemplificando, então, aqui, a reação do sódio com a água. Nesse caso, nós temos aqui a equação química balanceada, com números inteiros. Eu não usei fracionário como naquele primeiro caso lá do oxigênio, mas será bem comum que a gente use, tá? Coeficiente estequiométrico fracionário, com número fracionário. Então, temos aqui 2 mols de sódio reagindo com 2 mols de água, produzindo 2 mols de hidróxido de sódio e 1 mol de hidrogênio. Representei aqui também por bolinhas para facilitar a visualização. Então, nesse caso, os átomos de sódio deslocam os átomos, no caso, o átomo de hidrogênio, ligando-se, então, ao OH. Por isso, forma-se, então, NaOH. E esses átomos de hidrogênio deslocados ligam-se, formando a substância gás hidrogênio. Essa reação, ela ocorre porque o sódio é mais reativo que o hidrogênio. Por isso, ele consegue deslocá-lo. Mas, se eu te usasse como exemplo cobre metálico reagindo com sulfato de zinco, essa reação não ocorre. Não espontaneamente. Não quer dizer que não espontaneamente pode ocorrer? Sim, ela pode ser forçada a ocorrer. Estudaremos isso em eletroquímica. Existem reações de oxirredução que são espontâneas. Outras reações não são espontâneas, mas podem ocorrer não espontaneamente. Então, esse não ocorre aqui, eu deveria acrescentar aqui, espontaneamente. Por que não? Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Ou seja, o cobre é menos reativo que o zinco. Logo, não consegue deslocá-lo. No entanto, se eu tivesse zinco metálico e uma solução aquosa de sulfato de cobre, a reação ocorreria espontaneamente, porque o zinco é mais reativo e então consegue deslocar os átomos de cobre, formando então cobre metálico e sulfato de zinco. Priscila, você falou aí em reação de oxirredução. Gente, uma coisa por vez. Eu já usei o termo. Segura que é assunto para frente. Em relação às reações de simples troca-deslocamento, mediante a realização de uma série de reações, tá? Isso foi um processo experimental, foi possível estabelecer uma fila de reatividade, de tal modo que é possível comparar a reatividade dos metais e dos ametais. Então, aqui uma representação genérica, tá? Bem concisa, dessa fila de reatividade. Então, aqui a gente pode já observar que os metais do grupo 1 são mais reativos que o grupo 2, mais reativo que o grupo 13, aqui representado pelo alumínio, que é mais reativo que o zinco, posteriormente ferro, níquel, chumbo, hidrogênio. E aí o hidrogênio é mais reativo do que cobre, mercúrio, prata, platina e ouro. Observe que quanto mais nobre o metal, menos reativo ele é. Gente, metal nobre é pouco reativo. Enfim, né? Aqui, ralé que fique reagindo por aí, né? Metal nobre é outro padrão. Assim como os gases nobres, por isso essa nomenclatura, né, não tem uma elevada reatividade, tem baixa reatividade, não se liga a troco de nada. Para os ametais,
também há uma fila de reatividade. E nesse caso, quanto mais eletronegativo for o ametal, mais reativo ele é. Então, flúor é mais reativo que o oxigênio, mais reativo que o cloro, que o bromo, iodo, enxofre e carbono, por exemplo. Tenho que decorar essa ordem de reatividade? Não, gente. Vocês têm que compreender. E durante as aplicações nas atividades, a compreensão e lembrar essa ordem de reatividade acaba se tornando muito mais simples, tá? Com a prática dos exercícios. Não vai ficar decorando agora nada disso. Mas é claro que, pela fila de reatividade, fica bem, acredito eu, bem claro para vocês, bem explícito, que quanto mais eletronegativo, de acordo com essa fila, mais reativo é o ametal, e aqui quanto mais eletropositivo, embora aqui a gente deva também levar em consideração que dentro de um grupo há também a variação em relação à reatividade, mas metade do grupo 1 são mais reativos que do grupo 2, enfim, é algo esperado quando a gente pensa, inclusive, em questão, podemos ter em termos de eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, da importância de nós termos estudado as propriedades periódicas. E aí chegamos à reação de dupla troca, também chamada de permuta, permutação ou metástase. Nesse caso, as reações ocorrem com duas substâncias compostas. E o que ocorre é, como diz o nome, uma dupla troca. Então, numa substância, na repressão genérica AB mais CD, forma, então, AD mais CB. Nesse caso, nós vemos aqui Na ligando-se ao íon NO3- e o íon Cl ligando-se ao íon Ag. Essa reação ocorrerá porque obedece a um dos critérios para que ocorra a reação de dupla troca. Nós veremos um pouquinho mais à frente. Já a reação AgCl mais NaO3, que seria o inverso da primeira reação mostrada, não ocorre. Por que não? Vamos ver agora a razão disso. Então, para que uma reação de dupla troca ocorra, existem 3 critérios básicos. Um é que o produto seja menos solúvel do que os reagentes. Na reação mostrada, temos a formação do cloreto de prata. E o cloreto de prata é mais insolúvel ou menos solúvel. Ele é, de fato, insolúvel quando comparado aos outros. A gente, no primeiro ano, quando a gente começa a estudar as funções inorgânicas dos sais, nós classificamos alguns sais como sendo insolúveis. E quando chegar no segundo ano, a gente já vê que existe um tal de KPS, produto de solubilidade. Então, eu costumo chamar a atenção ao fato de que nós consideramos insolúveis por ter baixíssima solubilidade. Muito, 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 muito baixa. Ok? Então, enquanto cloreto de sódio é solúvel, nitrato de prata é solúvel, que são os reagentes, o cloreto de prata é insolúvel. Então, isso atende ao critério, a um dos critérios para que ocorra a reação de dupla troca, que é ter produto menos solúvel do que os reagentes. Um outro critério é que o produto seja mais volátil. E aí temos como exemplo a reação do bicarbonato de sódio com ácido clorídrico, NaHCO3 com HCl, que forma, na verdade, H2CO3 mais NaCl. Só que o H2CO3, o ácido carbônico, ele decompõe espontaneamente, formando gás carbônico mais água, CO2 mais água. Então, como CO2 é aqui um produto mais volátil, de fato é formado no estado gasoso, atende ao critério para que essa reação de dupla troca ocorra. No caso, a formação do próprio ácido carbônico já faz com que esse critério seja atendido. E um terceiro critério é que o produto deve ser mais fraco. Mais fraco como? Então,
nós estudaremos as funções inorgânicas muito em breve. Veremos que existem ácidos fortes e ácidos fracos, bases fortes e bases fracas. E então, quando o produto formado é mais fraco do que os reagentes, então a reação de dupla troca é possível de ocorrer. Como que nós vamos fazer essa classificação agora, então? Gente, por enquanto, a nossa classificação não tem pegadinha nas atividades que nós desenvolveremos nos nossos encontros síncronos. É realmente analisar se aquela reação é de simples troca ou dupla troca. E não vamos, por enquanto, analisar a possibilidade dela ocorrer ou não. Isso inicialmente, certo? Mas desde que eu forneço para vocês dados numa questão, então vocês podem se analisar se aquela reação é possível de ocorrer ou não. Então, se eu coloco a fila de reatividade numa reação química, você tem condição de analisar se a reação de simples troca pode ou não ocorrer. Se eu informo a vocês se o produto formado é um sal insolúvel ou solúvel, se é um ácido forte, base forte, ácido fraco, base fraca, vocês terão condições de resolver a questão ainda que o conteúdo de funções inorgânicas não tenha sido ainda visto por vocês. E aí, nesse caso, nós vemos a reação hidróxido de sódio mais ácido clorídrico, em meio aquoso, reagindo, produzindo cloreto de sódio mais água. Nesse caso, gente, hidróxido de sódio é base forte, significa que ela dissocia muito em meio aquoso. Ácido clorídrico é ácido forte, significa que ele ioniza bastante, forma bastantes íons H+, e Cl- em meio aquoso. Já a água formada lá no produto sofre pouca ionização. Significa que não há muita formação de íons H+, e OH- quando a água está pura. Inclusive, é por essa razão que a água é um péssimo condutor. Priscila, como assim? Eu pisei no chão molhado e levei um choque. Gente, por favor, não confundam água da torneira com água que a gente está expressando aqui nas reações químicas, tá? De um modo geral, quando a gente tratar dos processos aqui nas aulas de química, a gente está se referindo à água como substância pura. H2O, água limpa, água purificada, deionizada, destilada, tridestilada, hiperdeionizada, ultra pura, ok? H2O apenas. Não aquela água da torneira que vem com vários sais minerais e mais um monte de porcaria. Geosmina aí para a gente lembrar. Enfim, então nesse caso temos água, que é muito menos, tem um grau de ionização muitíssimo baixo, ainda mais quando comparado aos nossos reagentes. Então, temos aí um caso de reação de dupla troca que de fato ocorre. E que nesse caso tem uma outra classificação. Essa também é uma reação de neutralização, porque ocorre entre base e ácido. Todas as reações que ocorrem entre ácidos e bases, independente do tipo de ácido ou de base, vamos ver isso mais à frente também, é chamada de reação de neutralização. Seguindo um pouco mais, reação de síntese ou adição. Ela ocorre quando duas ou mais substâncias reagem formando apenas uma. Representação geral, A mais B, reagem formando AB. Eu poderia colocar A mais B formando C. Estaria ótimo também para representar esse caso. Quando a síntese é total, ou seja, quando ela ocorre a partir da reação de duas substâncias simples, ou mais substâncias simples, dizemos que a síntese é total. Por exemplo, 3 mols de H2, de hidrogênio, reage com 1 mol de nitrogênio, produzindo 2 mols de NH3, de amônio, ou gás amoníaco. Então, partimos de substâncias simples para formar uma substância composta. Portanto, essa é uma síntese total. Quando partimos de reagentes que um deles, pelo menos, não é uma substância simples, dizemos que a síntese é parcial. Então, nesse exemplo, eu coloquei aí 1 mol de água, reagindo com 1 mol de dióxido de enxofre, ou anidrito sulfuroso, ou óxido de enxofre 4,
produzindo aí H2SO3. Priscila, qual a nomenclatura para isso? Gente, vamos trabalhar isso mais um pouquinho à frente, tá? Se em meio aquoso, vamos chamar esse aí de ácido sulfuroso. Então, partimos de duas substâncias compostas para formar apenas uma substância. É síntese, sim, porém parcial. Seguindo mais um pouquinho, então, a última classificação que veremos hoje, temos a reação de análise ou decomposição, que ocorre quando uma substância reage formando duas ou mais substâncias. Decompõe-se. Então, a representação AB reage produzindo A mais B. Poderia colocar C apenas, produzindo A mais B. E um exemplo disso, o ácido carbônico, que decompõe-se espontaneamente, formando gás carbônico, ou anidrido carbônico, mais água. Então, nesse caso, nós temos uma reação de decomposição. Eu, em alguns momentos hoje, falei na reação de oxirredução, que é assunto para o nosso próximo encontro. As reações de oxirredução podem estar relacionadas com outros casos dentre essas classificações. Mas, especialmente, posso afirmar para vocês que todas as reações de simples troca são também reações de oxirredução. Como já vimos no ox, eu posso já informar a vocês que as reações de oxirredução são aquelas que ocorrem com variação do NOx. Então, lá na reação de simples troca, nós vimos que ocorre a troca entre substâncias simples que tem NOx igual a zero, reagindo com substância composta, formando uma nova substância simples, uma nova substância composta. Então, já sabe que houve variação de NOx. Então, já dei uma palhinha aí para vocês do que é a reação de oxirredução. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse assunto, como eu disse, em nosso próximo encontro. Dúvidas, perguntas, meus queridos alunos, enviem e-mail, mensagem pelo WhatsApp, ou mesmo aqui no canal. E o e-mail também está disponível para vocês. Até a próxima!